gente vai falar hoje sobre liberdade. E é um tema tão amplo, né? A gente fica pensando, que liberdade é essa? A gente pensa muito, né? Liberdade é fazer tudo o que eu quero, né? Bem, eu pensava muito sobre isso, né? Que liberdade é fazer o que se quer. Mas será que é isso mesmo? Eu sei que quando eu completei 40 anos, eu estava meio que querendo fazer uma coisa diferente, sabe? Preciso inovar, fazer uma coisa chocante na minha vida. Eu preciso ter uma liberdade. E aí eu tomei uma decisão assim, espantosa. Vocês não têm ideia o que foi que eu fiz. Eu resolvi pintar minhas unhas de vermelho. Era o máximo que eu podia fazer para uma coisa muito gritante para mim, que eu nunca tinha pintado minhas unhas de cor escura, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Aí, com 40 anos, eu resolvi me libertar e pintar as unhas de vermelho. Mas isso é muito bobo, né? Mas o pior que foi verdade, né? Isso aí foi uma história minha. Né? Mas nessa busca por liberdade, a gente fica pensando sobre o que seja liberdade realmente. A gente quer voar alto, a gente tem essa necessidade, se sente presa por muitas coisas, não sabe o que é, muitas vezes. Mas muitas pessoas, em busca da liberdade, elas acabam matando pessoas, como Hitler. Hitler pensava que a liberdade da Alemanha seria quando a Alemanha fosse purificada. Então, para libertar a Alemanha, ele achava que com os alemães puros, eles poderiam crescer mais economicamente, sair da guerra, ser um país de topo, sem a intervenção da mistura. Então, ele decidiu matar, não somente judeus, gente. A gente pensa que a Segunda Guerra, o fascismo, o nazismo, só eram contra judeus. Mas não, eram contra políticos, artistas, cristãos, todas as pessoas que pensavam diferente da ideologia nazista, eles colocavam, prendiam, escravizavam, em busca de uma liberdade, de uma pureza alemã. Da mesma forma hoje que a gente vê os terrorismos, né? Eles querem limpar, querem a liberdade do povo muçulmano. Na liberdade deles, eles matam. Explodem aeroportos na Turquia, atropelam pessoas, vão matando. Essa é a liberdade que o homem pensa para si. Mas a liberdade que o Senhor tem para nós é bem diferente. Eu queria fazer uma ilustração com vocês sobre como a gente encontrar essa liberdade, porque Jesus fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E conheça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que verdade é essa? Essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa conhecê-lo, porque fala aqui em João 8:31, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Se permanecermos na palavra. Se permanecermos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade que está na palavra de Deus, que está em Jesus Cristo, e essa verdade vos libertará. Eu quero ilustrar isso com vocês no Evangelho de João, sobre Lázaro. João 11:38. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, não somente ele, mas suas irmãs, Marta e Maria, eram muito próximas a ele. E aconteceu que Lázaro adoeceu. Jesus não estava perto. E eles ficaram aflitos. Vão chamar Jesus. Jesus estava pregando. Não estavam com eles. Jesus, Lázaro está doente, corre, vem curar Lázaro. E Jesus permaneceu e falou: a doença de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu queria usar essa palavra também para você hoje. O que você está vivendo não é para a morte, mas para a glória de Deus. Que as cadeias dos pecados nessa tarde caiam por terra, em nome de Jesus. Que vocês sejam, as ataduras de vocês caiam por terra. E vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês.
E foi que Jesus passou ainda 2 dias depois que soube que Lázaro estava doente, para chegar lá, na casa de Lázaro. Quando ele chegou, Marta já foi encontrar com ele, já era tarde demais. Vamos ver o que houve. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, porque Lázaro já estava morto. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro morreu, gente. E essa é a situação que muitas de nós nos encontramos sem conhecer o Senhor. Nós estamos mortas em nossos delitos e pecados. Mas eis que o Senhor é aquele que nos dá vida. É o nosso Redentor. Ele morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. No caso de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado e saiu da gruta, e a gente fez essa gruta aqui para representar para vocês. E tem aqui as faixas. Lázaro saiu cambaleando e Jesus disse, tirem as faixas dele. Então, quando a gente, é uma representação para a gente pensar, porque quando a gente não conhece o Senhor, a gente está dominado pelo pecado. É como essas correntes que as meninas falaram aqui, é como essas faixas que enrolavam Lázaro. A gente está totalmente morta, envolta em pecados, acorrentadas. E quando o Senhor nos dá vida, a gente acorda. A faixa se desenrola do nosso rosto, mas ainda muita coisa nos prende. E aí, cada pessoa, o Senhor trabalha de uma forma diferente, não é verdade? Quem é que conhece aqui Popeye e Olivia Palito? Quem é da época de vocês? Olha, quem não conhece vai ter que pesquisar na internet, tá certo? Que Popeye era um super-herói, que ele comia espinafre no charuto e ficava com muita força na mesma hora, levantava avião, voava, fazia tudo com esse espinafre que ele tomava. E a Olivia Palito era sempre aquela frágilzinha, vivia papai o tempo todo, né? Então, gente, no caso, aí me lembrei muito com relação a mim e meu esposo. A gente se converteu no mesmo dia, na mesma oração, tá certo? Mas o caso dele, ele foi assim, ele recebeu a palavra do Senhor, começou a beber, estudar muito rápido, e ele fez papai, fez, se libertou totalmente de pernas, braços, ele ficou totalmente livre. E eu não, eu fiquei apenas com entendimento. Liberei minha cabeça, meus sentidos para ouvir a voz de Deus, para ver, para entender, mas eu continuava presa. E eu chamo ele, entre nós, de neném, né? Então, tudo era... A Olivia fazia, papai, eu fazia, neném, tudo, neném. Me ajuda porque eu ficava muito dependente dele. E como é que a gente consegue se libertar? Porque quando a gente recebe o Senhor como Salvador, a gente é uma nova criatura. O coração de pedra que a gente tinha é transformado em coração de carne. Mas a gente ainda fica na luta, porque o pecado não nos controla mais, mas ele nos atormenta, ele nos tenta, ele fica querendo judiar de nós. Há uma luta. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos da justiça de Deus. O Senhor nos libertou para fazermos a boa obra dele, que ele tem separado para nós. E quando a gente não faz, a gente continua presa. Eu estava assim, eu fiquei com o meu entendimento, mas eu não conseguia agir. Eu continuava enfaixada de braço, enfaixada de perna,
E o tempo todo chamando pelo meu esposo, neném, neném, o tempo todo pedindo para ele me ajudar. E aí a gente vai ver em Romanos 6, como a gente pode estar se libertando, como a gente pode ter vitória sobre o pecado em nossas vidas. Vamos lá, Romanos 6, 7. Agora, porém, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A libertação que ele está falando aqui, gente, é agora, é para agora, não é para depois. É uma libertação para hoje, para o nosso entendimento. E como é que a gente consegue? Como é que a gente obtém vitória sobre o pecado? Primeira coisa, através do conhecimento. Através do conhecimento da palavra de Deus. Porque o profeta falava da parte do Senhor, que o Senhor estava triste com o povo de Israel, porque o povo perecia por falta de conhecimento. A gente precisa conhecer a palavra, gente. A gente precisa estudar. O Senhor nos colocou nesse mundo para nós dominarmos sobre peixes, sobre animais, sobre todas as coisas. E não vivermos dominadas por coisas. Vivemos a nossa vida em função de ter um carro, de comprar um sapato, de comprar uma bolsa. Misericórdia. Né? Vamos ser livres para pensar nas coisas que o Senhor tem reservado para nós. Né? Eu estou hoje até aqui toda produzida, né? Mas ganhei de presente, viu, gente? Não teve estresse nenhum para estar fazendo isso, porque eu resolvi na minha vida ter uma vida muito leve com o Pai. E conhecimento é muito bom. Conhecimento é aquilo que a gente conhece e a gente fica bobo. Porque o conhecimento nos faz ficarmos perplexos. Porque tudo que a gente conhece é o desvendar, é o revelar da glória de Deus aos nossos olhos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que aquele urso branco, o urso polar, ele só mora no Polo Norte? Não tem urso polar no Polo Sul? Vocês sabiam disso? Quem sabia? E pinguim? Vocês sabiam que só tem pinguim no Polo Sul, não tem pinguim no Polo Norte? Quem sabia disso? As mesmas que sabiam do urso, né? Mas, gente, é isso mesmo. Não tem... Olha que conhecimento interessante. Eu fiquei boba. Eu estava conversando com meus meninos, aí o Serginho disse, mãe, você sabia que não tem urso polar na Antártida com os pinguins? O urso polar não mora com pinguim? Eu digo, não mora não. E por quê? Não sei, mas só sei. Aí eu fui atrás na internet. Pois não é que é mesmo, minha gente. Eu fiquei besta. Não tem, urso polar é no norte e pinguim é no sul. Aí eu disse, eu sei por quê. Deve ser porque os ursos devem comer os pinguins. Aí Deus separou, botou o pinguim embaixo e o urso polar em cima. Mas não é maravilhoso isso, gente? Outro dia, aí continuei nos meus estudos, né? Estudando para fazer uma prova de inglês, estou tendo que estudar o TOEFL, tendo que estudar matérias do secundário, né? Ciências, artes, história. Aí descobri, olha, SM também é ciências, viu? É conhecimento. O menor pássaro que existe é o beija-flor. Vocês sabiam disso? Sabiam? Minha gente, vocês estão muito show, eu estou muito para trás. E vocês sabiam que é o único pássaro que voa para trás? Sabiam? Muito bem. Mas eu fiquei boba, eu disse, meu Deus do céu, o beija-flor é o menor. Eu pensava que ainda tinha um menor do que o beija-flor. Mas essa vocês não sabem, não. Eu agora também botei para estudar, uma das disciplinas do curso de teologia é hebraico. Gente, eu fiquei louca estudando hebraico. E o professor, eu comecei ficando desesperada, porque eu não entendia. Porque ele dizia, olha essa letra. Aí eu copiei o alfabeto todinho. Aleph, Bet, aí tem as outras letras, tudinho. Aí ele disse, olha, você primeiro copia, vê como é que desenha. Aí eu fiz o desenho de cada letra, repetia, né? Como falava e tudo. Aí você repita agora o primeiro versículo, Gênesis 1. Aí eu fui, copiei tudinho, né? Aí quando foi lá embaixo ele disse, olha, lembrando que a escrita e a leitura do hebraico é da direita para a esquerda. Minha gente, eu tinha feito tudo da esquerda para a direita. Aí eu disse, não vou ficar desesperada, não. Eu vou cair agora para a diversão. Vou começar a achar graça. E consegui terminei hoje a prova. Mas, gente, é impressionante, viu? A gente se diverte muito e fica bobo. E conhecer a palavra de Deus é isso. É ficar maravilhado
com a revelação do Senhor, à medida que a gente vai conhecendo. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se libertando das nossas amarras, a gente vai tendo discernimento espiritual para ir soltando. E para conhecer quem nós somos em Cristo. Porque além dele nos salvar, tem algumas coisas que a gente precisa saber e está cravado no nosso coração, desenhar aí no passarinho, que no Senhor nós somos perdoadas. No Senhor nós somos amadas. No Senhor nós somos aceitas. No Senhor nós somos adotadas. No Senhor nós somos abençoadas. A gente jamais deve esquecer disso. Isso é muito importante, porque a gente tem uma noção muito pouca sobre nós mesmas. A gente não se considera, a gente acha que é sempre tão pouco. A gente, não, quando eu tiver melhor, eu vou fazer alguma coisa para Deus. A gente está sempre se fazendo o marketing para baixo, né? Colocando, quando recebe um elogio, a gente não diz obrigada. A gente diz, são seus olhos. Vamos receber, gente. Vamos receber. Se alguém está elogiando, está realmente colocando para fora algo de bom com relação a você. Né? Não se coloque para baixo não, porque você é especial. Você é feita pelo Senhor, para que conheça a verdade dEle, para que você seja liberta, para que você dê passos a mais. Amém? O segundo ponto, além de conhecermos a palavra de Deus, para obter vitória sobre o pecado, nós temos que obedecê-lo. Negócio difícil, né? E a gente não quer obedecer ninguém, né? A gente só quer fazer o que a gente quer. Mas esse coração novo, trocado, é um coração consciente, que tem uma consciência em Cristo Jesus. É um coração responsável. Embora destronado e derrotado, Satanás em nossa vida, ele não está eliminado. Ele vai continuar lutando para fazer-nos cair, para continuar nos amarrando. Vamos lá em Romanos 6, versículo 13 agora. Esse é dever de casa. Romanos 6, gente, tem que ler todinho, viu? Porque fala justamente sobre a vitória sobre o pecado. Romanos 6, 13. E não temos que nos submeter a ele. Antes, devemos nos submeter a um novo Senhor. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Somos feituras de Deus, aí já vem outra passagem, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Coisa maravilhosa, gente. Obedecer. Obedecer não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não. Mas é mandamento com promessa do nosso Pai. Ele garante as consequências da nossa obediência. Ele se responsabiliza por nos suprir, por nos responder em nossa obediência. Eu queria completar a ilustração de obediência sobre o que eu falei com vocês em abril, né, a questão do nosso filho, que a gente não estava permitindo que ele fosse fazer o que a gente tinha consagrado ele a fazer, e o que o Senhor tinha separado para ele, que fosse ser levita. A gente empacotou ele no curso de engenharia civil, ele conseguiu passar na federal, ele não queria, mas ele obedeceu aos pais. Ele viveu em obediência à palavra, ele obedeceu. E começou a orar para Deus falar com a gente. Já pensou? Gente, peso, viu? Peso isso. Em setembro do ano passado, eu viajei com meu esposo, e a gente foi numa igreja, e uma levita da igreja falou conosco, e disse que tinha vivido os melhores 4 anos da vida dela, na faculdade, na mesma universidade que a gente tem uma parceria aqui, e que ela era do louvor, nessa universidade. E Deus falou no nosso coração, meu e do meu esposo, que a gente estava em pecado, e não abençoar nosso filho, para que ele vivesse o que o Senhor tem separado ele para viver. Então, em setembro do ano passado, nós voltamos, oramos e obedecemos à voz de Deus. E hoje eu vou... É difícil. Eu vou compartilhar com vocês. A gente liberou ele para ele aplicar, para estudar fora, fazer música e adoração. Ele aplicou.
aplicou para entrar nas bandas. Quando foi em abril, ele estava na penúltima fase, né, que eu compartilhei com vocês aqui. Ele estava na penúltima fase, não tinha tido a resposta ainda. Naquela semana, o professor ligou para ele, aí disse: Sérgio, você foi selecionado para a final. Você quer continuar? Ele disse: quero. Aí, sim, com certeza. Aí continuou, depois ligou novamente e disse: Sérgio, você foi aprovado. Tinham 2 vagas, gente. São 55 membros do louvor dessa universidade para 17 mil alunos, a maior universidade cristã do mundo, nos Estados Unidos. E só tinham 2 vagas para tocar guitarra na banda, e nosso filho ganhou uma dessas vagas. E eu não acreditava que seria possível. Eu pensei, meu filho, os americanos são muito bairristas, eles devem ter cota, né? Não pense que você vai ganhar não, porque deve ter cota, deve ser muito difícil você entrar. E ele entrou. Foi embora faz 2 semanas. Tem a foto dele aí? Foi na semana passada. Essa segunda-feira agora, começaram as aulas dele. Ele está numa felicidade tão grande, mas tão grande, que eu não me sinto no direito nem de chorar, de saudade. Porque eu vejo que a gente obedeceu ao que o Senhor tinha separado para nós. Que vocês escutem a voz do Senhor. Orou a Deus, pediu, Deus deu. Não se arrependa não de ter orado, minha irmã. Receba. Quem faz, não, eu consagrei meu filho. Aí quando o menino se torna, você fica segurando, feito eu. Não, não vai não, o bichinho não vai não. Aí pensa, mas tu não está chorando não? Eu digo, estou não. Aí até meu esposo disse, você está tão bem, né, com a ida dele. Aí eu disse, estou, meu filho, eu estou, porque eu sei que foi Deus que levou. É Deus que vai tomar conta e é Deus que vai trazer de volta. Gente, ou a gente crê, ou a gente crê ou crê. Não tem esse negócio de crer e segurar não, de dar e tomar não. É meu único filho homem, é meu primogênito. E está longe. E eu estou feliz, porque ele está feliz. E está glorificando o nome do Senhor. Aí recebi uma ligação dele essa semana. Disse, manhã, a gente vai começar aqui, mas eu não vou tocar, nem tão cedo. Eu disse, não acredito não, Serginho. Ele disse, ei, mãe, eu vou passar 1 ano arrumando o palco e desarrumando o palco para o pessoal antigo tocar. Eu disse, o bichinho tem que chegar cedo, antes de todo mundo, e esperar todo mundo tocar para ele desmontar lá o negócio, porque é um ginásio multifuncional, tem que montar a estrutura e desmontar para todo o culto. Aí fiquei morrendo de pena. Aí, para terminar, ontem, eu recebi uma foto, a primeira foto da banda oficial que o líder lá postou no Instagram. Eu fiquei arrasada, eu disse, o bichinho, meu Deus do céu, na primeira foto oficial nem apareceu. E a gente fica, eu imaginei que ele está na frente, né? Quando eu vi assim, eu digo, Serginho deve estar aqui, aí fiquei pulando, eu digo, cadê ele? Teve que dar um zoom enorme, mas é um dos únicos que está com os 2 braços levantados. Só ele sabe a alegria que ele tem de estar ali. E para completar, gente, ele é o primeiro brasileiro a participar da banda. Tá vendo? Porque o Senhor tem coisas grandes para nós, gente. Não limitem o agir de Deus na vida de vocês. Não limitem, o Senhor é grande, Ele é maravilhoso, Ele é imensurável, a gente não consegue conter Deus. Porque a gente fica querendo conter. A gente contém, a gente não recebe a bênção, gente. De forma exponencial, a gente recebe a bênçãozinha. A gente recebe migalhas. Vocês estão contentes com migalhas? O Senhor não tem migalhas para a gente, não. O Senhor tem muita coisa. O Senhor tem liberdade. O Senhor quer que a gente abra as asas e voe. Que a gente vá e volte, porque Ele é a nossa segurança. Que a gente saia da cruz, voe para o mundo, voe mais alto, mas que a gente volte para Ele. É isso que Ele quer. Mas aí eu fiquei triste, né? Eu disse, meu Deus, o bichinho vai ser 1 ano, montando e desmontando, só gurejando, né? Como a gente diz aqui, os outros tocando e ele olhando. Fui dormir assim, vou confessar, coração de mãe triste. Aí quando foi hoje de manhã, olha que bênção, gente, a gente está vivendo tudo isso junto aqui. Coisa quentíssima isso aí, é foto de ontem à noite, mensagem de agora de manhã. Olha o que eu recebi de Serginho.
hoje de manhã, quando eu acordei, depois dessa noite de tristeza, de humilhação. Aí tinha um áudio dele que eu vou passar para vocês aqui, para vocês verem como nosso Deus é maravilhoso. Boas notícias! Eu fui escalado para tocar na Convocation do dia 21 desse mês. Aí eu vou tocar na Convocation e na Campus Community, porque quem toca na Convocation na quarta-feira de manhã, toca na Campus Community à noite. E dia 21 é o dia que Kaká, o jogador Kaká vem pregar aqui na Liberty. Tá vendo, gente? Aleluia, vamos dar glória a Deus, esse Deus maravilhoso. A gente só precisa obedecer, gente. Só precisa obedecer. Olha que Deus maravilhoso. Reservou esse momento para eu estar compartilhando com vocês essa bênção hoje. E eu já chorei em casa, viu, gente? Eu disse, não sei se eu vou ter condição não de hoje falar com as meninas. Eu acho que eu já chorei tanto que estou podendo contar para vocês, porque esse Deus é maravilhoso. Não limitemos as vidas dos nossos filhos. Não limitemos as nossas vidas. Né? E a gente precisa dar mais um passo para obter vitória sobre o pecado. Além de conhecer a Deus, além de obedecê-lo, a gente precisa servi-lo. Servi-lo. Devemos servir a justiça, exatamente da mesma maneira que serviam no passado ao pecado, como escravos. A gente precisa servir ao Senhor. Quando o Senhor mandar você fazer alguma coisa, faça, minha irmã. Mas faça agora. Não atrase não, não diga nem sim nem não, agora. Paulo, considerai-vos mortos para o pecado, para a questão de nossa prática. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. A gente deve servir ao Senhor, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. A gente só precisa lembrar que nós fomos perdoadas, que nós fomos aceitas, que nós somos amadas, que nós fomos adotadas pelo Senhor, que nós somos abençoadas, com muitas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor nos abençoou com muitos dons. Você tem dom? Você sabia que você tem dom? Você tem dom, você diz, não, eu não sirvo para nada não. Aí está morta de preguiça de fazer alguma coisa, eu não sirvo para nada. Né? Você serve sim. Sabe o que é que você é boa? Naquilo que as pessoas lhe elogiam. Coisa simples de saber, básica. Você é muito animada, né? Gosta de fazer festa na sua casa. Sabe qual é o dom que você tem? Hospitalidade. Você gosta tanto de contribuir, Samara ou Fulaninho, vocês estão sempre participando de rifa, abençoando as pessoas, comprando cesta, doando. Sabe qual é um dos seus dons? Contribuição. Então, gente, você é boa naquilo que as pessoas lhe elogiam que você é. Você está fazendo as coisas. Não, você é tão organizada, né? Está sempre fazendo uma coisa atrás da outra. Tem um dom de administração. Então, o Senhor deu dons específicos para vocês, para serem usados para a glória de Deus. Para que tudo que a gente faça, tudo que a gente seja para servir a Ele. Aí tem uma americana que eu gosto muito dela, que é a Beth Moore. É uma galega lá, que realmente prega a Bíblia para as mulheres. E eu estava ouvindo a ministração dela, ela disse que estava numa conferência com várias pessoas, e tinha um homem lá que ela nunca tinha encontrado. E ficou de almoçar com esse cara na mesa. Quando chegou, sentou, né? Ele já tinha ministrado de manhã, 2 vezes esse pregador, aí virou para ela e disse, Beth, por que você limita tanto o agir de Deus na sua vida? Aí ela virou, excuse me? O cara nunca tinha me visto, nunca deu um oi, a primeira palavra que ele vira para mim é dizer, por que é que eu limito Deus na minha vida? Aí ele virou para ela e disse, por que você não começa a escrever estudos bíblicos? Já pensou em escrever estudos bíblicos? Já pediu a Deus para escrever estudos bíblicos para as mulheres? Ela, não. Já pensou em fazer programa de rádio, gravar ministrações? Não. Já pensou em falar na televisão?
Aí ela, não. Aí tudo que ele perguntava, ela, não, 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 não. Ela não conseguia pensar em mais nada. E ela disse que depois daquilo, caiu em prantos. Porque ela dizia para Deus o que queria fazer. Limitava realmente o agir de Deus. E ela pensou, disse, como é que Deus falou tudo isso para você e não falou nada para mim? Ela não estava querendo ouvir. Vocês são cheios de potenciais, de potencial e potenciais para servir ao reino de Deus. Levantem-se. O Senhor está falando com você nessa tarde. Sirvam, porque quando vocês começarem a servir, vocês vão se libertar como eu. Porque eu conhecia o Senhor, tive o entendimento, tive as vendas na minha cabeça, do meu entendimento. Mas eu permaneci presa, sem conseguir obedecê-lo tanto. Por quê? Porque eu tinha medo, né? Medo de errar. Não, porque o pastor é tão massa, tão super power, tão papai, e eu sou tão Olívia, né? E com medo de fazer. Mas agora eu não tenho medo mais, não. Eu estou livre. Eu conheci a palavra verdadeiramente. Eu obedeci, estou obedecendo. Né? Tenho procurado obedecer, né? A gente luta, né? Com o pecado da desobediência, não querer. Dizer, minha filha, faça isso. Aí muita gente, não quero não, Senhor, não quero não, tenho medo, não. Mas Ele manda a gente ir. E a gente deve obedecer e o Senhor honra. O Senhor honra aquele que obedece e que serve. Eu morria de medo, gente, de dar aula. Sabe por quê? Porque minha mãe, na época, minha mãe é professora de português, meu pai também. E mãe, assim, sofreu muito na parte, foi assalariada, passava 2, 3 meses sem receber. Aí ela virava para mim, olhe, filho meu que resolveu ser professor, vai levar uma pizza, viu? E eu morria de medo. Era obediente demais. Não, vou ser professora não, de jeito nenhum, vou ser qualquer coisa, menos professora. Mas, gente, Deus nos muda tudo. No lá estou eu numa sala de aula de batismo com as meninas. Tem alguém aqui da turma de batismo? Olha aí, glória a Deus. Vocês são especiais até amanhã de manhã, né? Firme e forte. Mas, gente, tem sido tão maravilhoso isso. Tão maravilhoso viver o impossível de Deus. Né? Quão maravilhoso é. Aí a gente fica assim, boba, impressionada. E como Deus age no nosso meio. Como Ele nos dá asas para voar. Como Ele nos ama. Como Ele cuida de nós em todas as coisas. E o serviço exige de nós ousadia, determinação e uma fé inteligente, uma fé informada. A gente não serve ao Senhor como capaz, como quem não pensa, como quem faz de qualquer jeito. A gente serve ao Senhor inteligentemente. A gente serve ao Senhor com dedicação, com estudo, com excelência, com tudo de bom. Porque esse serviço, nós assumimos que amamos a Deus, que desejamos ver sua justiça trabalhando em nossa vida. Ela oferece libertação da autoridade absoluta do pecado e as maneiras de derrotá-lo em nosso viver diário. Amém? Conhecer a Deus, obedecê-lo e servi-lo é a chave para a nossa libertação total. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde de forma superabundante. Que vocês possam conhecer esse Senhor que liberta totalmente de toda e qualquer amarra. É o Senhor que cura, o Senhor que salva, que liberta, que faz novas todas as coisas. Que Ele nos abençoe. Amém?